Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre a civilização persa, ou seja, sobre os persas. Essa civilização que teve seu florescimento por volta do ano 2000 a.C., na região dos atuais planícies iranianas. Ainda estamos estudando essa região do continente aqui, chamado Baixo Oriente Médio, mas na verdade é o Baixo Oriente, tá? Essa civilização teve seu florescimento conjuntamente com outros povos que habitaram essa mesma região. Por exemplo, os medos. Isso por volta de 550 a.C., Ciro o Grande foi o primeiro rei persa a ter um grande destaque naquela região. Conquistou o reino da Média e promoveu a unificação dos reinos dos dois povos, os medos e os persas. E se formou assim, então, o grande império, né? O Império Persa, que durou cerca de mais ou menos 200 anos. Ciro permaneceu mais de 20 anos no poder, tempo que promoveu a expansão deste império em direção à Ásia Menor, conquistando a região da Lídia e marchando em direção às cidades-estados gregas, e também cidades situadas na atual Turquia. Seus domínios também englobavam boa parte do Oriente Médio, que é o qual nós falamos, como a Fenícia e a Síria, que foram por ele anexadas. Então, olha essa imagem. Nós estamos vendo a evolução do Império Persa ao longo de séculos e décadas, passando por Dario I e reis sucessores a ele. Em 539 a.C., Ciro libertou os judeus do cativeiro lá da Babilônia, ordenado por Nabucodonosor. Essa passagem histórica está narrada também na Bíblia, onde o rei Nabucodonosor invadiu onde hoje é o Estado de Israel, que na verdade antigamente chamava o Estado hebraico, invadiu Jerusalém, saqueou o templo, o primeiro templo de Salomão, pegou o povo judeu e transformou eles lá na Pérsia, transformou o povo judeu em escravos. Então, essa passagem histórica está narrada na Bíblia, principalmente no livro de Daniel, né? O famoso Daniel das covas dos leões, Daniel na fogueira, junto com os seus amigos ali. E nós vamos ver também o porquê que Daniel ele chegou a ter uma certa autonomia religiosa dentro do Império Persa. Nós vamos ver durante essa aula como que os persas, a relação dos persas com as outras religiões. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, o Ciro permitiu que esse povo, os judeus, eles regressassem à sua terra de origem, a Terra Santa, e foi ainda com Ciro que começou um dos aspectos mais acentuados dos governantes persas, uma espécie de política ecumênica, uma tolerância que se caracterizava pelo respeito às culturas dos povos conquistados, sem imposição de crenças ou de hábitos, ou seja, ele não impunha sua cultura sobre os povos dominados. Então, essa aí é a diferença, porque que os judeus na Babilônia, eles continuaram a adorar o seu Deus, o único Deus, enquanto que o reino babilônico adorava vários deuses. Então, por isso que Daniel foi para a cova dos leões, que não aceitou adorar a imagem do rei Nabucodonosor, né, do deus Baal, e assim sucessivamente. Então, os persas, enquanto Daniel estava crescendo perante aos olhos do rei, ele também tinha uma posição privilegiada na corte, então os seus inimigos faziam de tudo para que o rei se voltasse
contra Daniel e os seus irmãos, né? Irmãos de nacionalidade, seus amigos. Bom, vamos então dar continuação. Dario I, com apoio de nobres persas, passou a ocupar o trono imperial, após debelar uma tentativa de usurpação. Dario foi um dos mais poderosos imperadores da antiguidade. Durante seu reinado, o Império Persa passou por um esplendor ainda maior do que na época de Ciro, o seu antecessor. Sobretudo em razão das grandes construções de engenharia, entre elas as estradas que ligavam as principais cidades do Império, como Passarga, Susa e Persépolis. Então, essas estradas ligavam as principais cidades e faziam forte comércio, podendo, assim, o rei ter uma administração mais complexa, mais exata de tudo o que acontecia dentro do seu reinado, do seu território. A forma de administração dos persas tinha como característica principal as satrápias. E, professor, o que são satrápias? Nunca ouvi falar isso. Satrápias são províncias administradas por uma pessoa, como se fosse, vamos pensar, o Brasil e os seus estados. Cada estado tem o seu governador. Naquela época, o governador chamava satrapa, né? Então, eles não colocavam o nome de estados, mas sim províncias administradas pelos satrapas, que eles reportavam, os satrapas, né? Que eles reportavam diretamente ao seu governador geral, que era o rei. Então, os sátrapas, eram responsáveis por cuidar da região segundo as orientações do rei. Para que as satrápias se mantivessem fiéis ao poder central, também haviam funcionários de confiança do imperador, conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Então, além dos sátrapas, tinham outras pessoas, outros funcionários que vigiavam os sátrapas, vigiavam esses governadores e reportavam diretamente ao império, ao rei, ao imperador. E esses olhos e ouvidos dos reis, esses funcionários, eles eram responsáveis por fiscalizar os sátrapas, que eram esses governadores. Além disso, os persas, sob o governo de Dario I, desenvolveram um sofisticado sistema de impostos unificados, ou seja, cada província recolhia o seu imposto e enviava para o rei. Mas essa lei geral de recolhimento do imposto, ele vinha lá de cima, como se fosse hoje aqui no Brasil o governo federal. Então, ele unificou um sistema de colher impostos, né? De arrecadar os impostos. Então, cada província, ela obedecia ao rei, a um governo único, um governo geral. Então, todas as províncias pagavam os mesmos impostos. A história da civilização persa também esteve intimamente associada à das cidades-estados gregas. Foram contra os persas que os gregos travaram as famosas guerras greco-pérsicas, ou seja, as guerras médicas, que remetem aos povos medos. Também os povos persas eram conhecidos, e também como os povos persas eram conhecidos pelos gregos. Os gregos conheciam os persas como os medos, que é aqueles que vêm lá do Mediterrâneo. Então, por isso que nós vamos ver essas duas figuras de linguagem, né? Essas duas denominações nos livros didáticos. Então, os medos e também os persas. Os persas viviam da agropecuária,
da mineração, do artesanato e dos impostos cobrados dos povos subjugados, daqueles que eles dominavam. A construção da Estrada Real propiciou o desenvolvimento do comércio, pois tornou as viagens mais rápidas e seguras. Essa Estrada Real está ativa até hoje. A fim de poder negociar com todas as regiões do seu vasto império, como nós vimos no mapa anterior, que o Império Persa ele cresceu continuamente. Então, ele precisava de uma estrada segura e também estrada calçada. Eles chegaram a calçar com pedras essa Estrada Real. Os persas instituíram uma moeda, o darico. Era um povo bem aculturado, então tinha uma noção de cultura até pelo longo contato com outras civilizações, principalmente com os gregos. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas, como seus palácios. Além de grandes, eram bastante luxuosos, como podemos ver nas imagens. Os mosaicos, as pinturas, retratam os feitos dos imperadores, assim como os seus deuses. Então, através das artes, eles vão demonstrar todo o seu esplendor, toda a sua grandeza e vão propagar as suas artes, né? Propagar a sua cultura através das artes. Ainda hoje, a cultura persa é famosa pelos belos tapetes reconhecidos em todo o mundo. Seus desenhos elaborados formam um labirinto geográfico ou com elementos da natureza. Uma outra questão também é a religião persa. Mas antes de entrar na religião persa, vamos só dar uma olhada na imagem que aparece para vocês. Essa imagem foi retirada do filme Os 300, com a participação do brasileiro, né? Em Hollywood. Esse filme, ele retrata um período da guerra entre os persas, que são os medos, contra os espartanos, que viviam hoje onde é o território helênico, né? O território grego. Então, aqui, esses 300, eles retratam essa guerra entre os medos e os gregos para a tomada da Grécia. E, por fim, os medos venceram, os persas, né, medos ou persas, venceram uma das guerras e conseguiram dominar o Estado grego, né, no filme A Esparta. Agora sim, aqui nessa outra imagem, nós vamos ver toda a configuração que chegou o Estado persa, né? O Império Persa. Então, ele chegou na Ásia Menor, chegou aqui onde hoje é a Turquia, que é a cidade de Sardes, Lídia, Mileto, e também aqui, ó, a imagem anterior do filme, né, da Guerra dos 300, aconteceu aqui, ó, é a cidade de Esparta, no sul da ilha grega, ao sul do Estado grego, né, que também chamado de Heleno. Então, a capital Atenas, Esparta ao sul, e eles vinham com seu exército persa, pegando toda essa região e combatendo aqui. O exército persa, ou medo, bem maior, mais treinado, né, do que os espartanos, conseguem invadir aqui. Isso foi uma das guerras. E nesta imagem nós vemos toda a extensão do Império Persa. Olha o tamanho. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram sucessivos reis que conseguiram dominar toda essa região. A região da Palestina, de onde saíram os judeus cativos para a Babilônia, né? Daniel, puderam chegar na Babilônia e adorar o seu Deus, o Deus único, né? Javé, o Jeová. Depois retornaram para a Terra Santa, isso
essa história ela é narrada no livro de Daniel, no livro, né, na Bíblia. E nós temos aqui a moeda, o darico, né? Feito em homenagem ao seu rei, Dario I, mas também para desenvolver todo o comércio. E principalmente por causa dessa estrada aqui em vermelho, que é a Estrada Real em funcionamento até hoje, que ligava a Pérsia, né, o nome da cidade Pérsia, Passárgada, da Persépolis, Suzã, do Oriente, do Alto Oriente, do Baixo Oriente, e vinha até aqui ao mar Mediterrâneo fazer comércio com os gregos e com toda essa região até chegar à Europa. Aqui nós temos a arte, né, arquitetônica dos persas. Olha, uma arte bem sofisticada, com as suas colunas, os arcos de origem arcos gregos, né? Então, nós temos aqui uma construção monumental nos seus palácios, também para a adoração dos deuses, dos templos. Então, uma construção fortificada para abranger todo o seu esplendor, por causa dos contatos com os outros povos. Então, o povo dominado também contribuía para uma cultura do novo império. Como eu disse no texto anterior, nós temos aqui as pinturas com seus mosaicos. Hoje a gente vê isso constantemente, até nos noticiários, e os tapetes persas, que é uma obra de arte. Os tapetes persas tanto são feitos para decorar as paredes, para cobrir as paredes, quanto também para ser expostos no chão, principalmente porque é uma região desértica, então dá muita poeira. Então, os povos do deserto usam muito tapete para forrar o chão. E nós, sim, chegamos agora na parte da religião. Aqui nós temos o zoroastrismo e o madeísmo. O nome dessas duas religiões, ou dessas vertentes, é da antiga religião desse povo, do povo persa, que teve origem na fusão das crenças populares dos povos, né, dominados, e foi feita pelo seu fundador, o profeta Zoroastro, ou Zaratustra. Daí a origem do nome, zoroastrismo. Trata-se de uma religião dualista, ou seja, que acredita no princípio do bem versus o mal. O Mazda, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal. Então, o Zaratustra, por isso que ele fica de lado, ora olhando para o bem, ora olhando para o mal, né? O deus aqui, Mazda. E nós vemos essa vertente dos deuses, né? Dessa religião, essa dualidade do deus dessa religião nos gibis, filmes e também nos jogos eletrônicos, né? Aqui nós temos a Ahura Mazda, que é um deus, e nós temos aqui o Asha. Então, eles vão pegar, né, os criadores de livros, de desenhos, vão pegar lá na história antiga e vão retratar os seus deuses, os elementos místicos dentro desses jogos. O último grande imperador persa, Dario III, teve também a mesma pretensão de seus antecessores. Porém, a civilização persa foi submetida ao maior império da antiguidade, antes do Império Romano. O império que foi fundado pelo herdeiro da cultura grega, Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, derrotou Dario III e estendeu os domínios de seu império sobre toda a região do Antigo Império. Lembrando que naquela imagem do filme 300, os persas dominam a Grécia. Dessa vez, ao contrário. Os gregos vão dominar toda essa região com Alexandre o Grande. E assim termina a nossa aula, com a ponta
deixando aqui já uma das nossas próximas aulas, que nós vamos falar sobre o reinado, né? As conquistas de Alexandre o Grande. Só para deixar uma pulguinha aqui atrás da nossa orelha, deixando um elemento de curiosidade para saber quem foi o famoso Alexandre o Grande. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais SMED-GV. No YouTube, faça a sua inscrição, inscreva, ative o sininho, YouTube SMED-GV. Abraço a todos.